chegada. Para que o fim de chegada. E nós estudamos duas histórias para toda semana, duas histórias bastante conhecidas e que elas têm totalmente a ver com a situação do povo de Deus nos últimos dias. Nós focamos ali na história do dilúvio, na história de Noé, e focamos também na história do Sodoma e Gomorra. O que é que isso tem a ver com a realidade do mundo hoje, a realidade dos que vão se perder e a realidade dos que vão se salvar? Certo? Então vamos lá para 1 Coríntios 10, versos 11 e 12. Está aí o verso memorizado essa semana, 1 Coríntios 10, versos 11 e 12. Da tradução, mas não só o verso que está aí no sábado, mas não importa da previsão também. Histórias onde havia dois lados, onde houve dois grupos. Um grupo que escolheu seguir a orientação de Deus e se salvar, e o grupo que decidiu escolher a sua própria inclinação e se perdeu. Para que serviram essas histórias? Vamos ver? Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência para nós, para quem no fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa que está em pé, veja que não cai. Então esse é um verso bastante forte da Bíblia, é um verso bastante impactante, que mostra que ninguém deve ficar numa posição tão confortável que acha que essa pessoa nunca vai cair. Eu nunca vou cair, eu nunca tenho proteção de me afastar. Nós temos que tomar cuidado para que nós não caímos em algum momento. E o que fortalece a nossa fé para a gente não cair é estudar a história da Bíblia. E a primeira que nós vamos utilizar hoje é a história de Noé. Mas antes, nós vamos, no futuro, vamos ver lá em Apocalipse 6, de 15 ao 17. No futuro, quando tiver só dois lados, e Jesus estiver voltando, qual vai ser a reação dos perdidos ao ver Jesus voltando? Verdade de lugar para Noé. Conversa de primeiros estudos, Apocalipse 6, 15 a 17. Fica aí, 6, 15 a 17. O rei da terra, os homens, os comandantes, os reis, os poderosos, todo mundo, escravo, todo mundo, se esconderam nas rochas, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá subsistir? E aí? Esse aí vai ser o louvor dos perdidos. Quando eles virem Jesus voltando, eles vão procurar um lugar para se esconder, e eles vão dizer o quê? Chegou o dia da ira do Cordeiro. E aqui já tem a pergunta para vocês debaterem. Por que os índios sabem o que está acontecendo? Por que os índios tinham noção do que é Jesus que está voltando? Por que eles não pensam assim, isso aí deve ser um cometa, isso aí deve ser uma queda de meteoro, isso deve ser um disco voador? Por que eles têm a noção do que é que está realmente acontecendo aí nesse mundo? Porque todos eles tinham conhecimento, todos eles tiveram noção. Agora vem a segunda pergunta. Se eles sabem o que é que está acontecendo, por que esse evento pega eles de surpresa? Mesmo sabendo o que é o evento, mesmo sabendo o que é que aquilo significa, eles ainda estão despreparados. É isso? Não por falta de informação, mas por sua recusa em crer e obedecer. Então, por isso agora nós vamos voltar para a história de Noé. Vamos voltar para Gênesis.
vale a pena a gente revisar essa história. Mas Gênesis 6. Nós vemos agora o derivado desse vídeo, Gênesis capítulo 6. Verso 13 e 14. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que me reunirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de ciprés. Nela você fará compartimento e há revestirado, como de come, comer e conforme. E aí? Então aí você tem a realidade que vou construir o mundo, você construiu a arca, e nós sabemos que Noé agora começou a pregar nossos 120 anos pregando, para converter o povo da sua época para a realidade do mundo. Agora eu outra pergunta para vocês falar. Qual é a maior dificuldade que Noé tinha que nós não temos? Qual é a maior dificuldade que Noé tinha que nós não temos? Vocês já têm cuidado com o tempo. Qual é a maior dificuldade que Noé tinha nessa época do dilúvio que nós não temos hoje? Vocês acham que foi fácil para Noé? Claro que não foi, né? Mas qual é a maior dificuldade que ele teve de pregar para aquelas pessoas, de convencer elas do que ia acontecer? E é uma dificuldade que nós não temos hoje. Isso é capcioso, vocês ficarem pensando. Essa é uma dificuldade que ele tinha que nós não temos. É só Noé sozinho para fazer toda essa obra. É capaz até da família de Noé não ter a mesma fé que ele. Não tem a mesma crença que ele tinha naquele que ele estava pregando. Então é Não é pra cá, Noé tem que convencer muito. Se junto com nós, tem uma cadeirinha perto de sua mãe aqui. Cada momento que nós estamos construindo a arca, também é uma coisa de pregar. Um testemunho dele ali. Porque ele não estava só pregando, ele estava crendo no que iria acontecer. Se estava pregando, se estava funcionando, ele estava crendo só em deixando fazer as coisas para comunicar. Exatamente, já mostraram um testemunho. Então eu acho que a gente também, como você sempre fala, para a gente conseguir evangelizar bem as pessoas, a gente tem que dar um testemunho. Se não é, não adianta nada. Porque eu tenho que pregar uma coisa e você não está vivenciando aquilo. Você não está fazendo aquilo. Lembrando que também Noé, como a irmã falou, ele era só taxado como louco, como as pessoas debochavam de Noé. Hoje, se a gente escutar alguém debochando da gente, a gente não quer ir lá naquela rua porque teve um ou outro que debocharam da gente. Imagina naquela época, Noé, várias pessoas debochando dele, as pessoas passando de meio na água e falavam dele. Mas mesmo assim, ele perseverou, porque ele sabia o que estava por vir. Ele estava acreditando na palavra de Deus. E nós já sabemos o que está por vir. Só temos que nos caminhar mais do que a gente está pregando. De forma diferente, né? Essa questão da falta de crença, a falta de as pessoas querer soltar o judaísmo, as pessoas estão muito apegadas ao
eu levar a salvação para as pessoas, a gente não pode salvar outros. Por isso que ele é assim, uma coisa que Satanás coloca o culto familiar é tão ou mais importante do que o culto na igreja. Eu boto ele mais importante do que o culto na igreja. Porque o culto aqui é importante para a gente, mas se a gente se alimentar só aqui, a gente se alimentar só na igreja na semana, a gente vai ficar fraco. Principalmente no lado também. Agora, se em casa a gente se alimentar todos os dias, a família se alimentar todo dia, a família vai resistir tudo. E a gente tem que saber que vai chegar no último dia, no mesmo momento, que isso aqui vai ser fechado. Aí se a gente for esperar só pelo culto na igreja, quem espera só pelo culto na igreja vai cair. Agora, quem está o joelho no chão, a família no chão, na casa, buscando a Deus em casa, isso aí vai ficar forte. O culto na igreja vai ser só mais um. Você vai ajudar a crescer mais ainda. Então, mais um pouco aqui. Uma arte, uma alicerce, algo que a gente deve construir hoje é o alicerce da nossa casa, espiritualmente falando. Uma outra pergunta para encerrar aqui esse assunto de Noé, que nos passou por outro, como é que a gente mantém o nosso ânimo, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa firmeza, quando o nosso esforço evangelístico que a gente prega parece que não está dando resultado? Como é que a gente mantém a nossa chance? Quando parece que prega e orando. Eu quero ler 2 versos com vocês que nós vamos perguntar. Vá para Eclesiastes 11, 1. E outra pessoa vai para João 4, 17. Esse verso de Eclesiastes 1, ele serve de consolo, principalmente para aquelas pessoas que não têm, que têm alguns familiares que não querem saber de Deus. No 4:17, Eclesiastes 11, 1 e João 4, 17. Quando você tem algum familiar que não é cristão, não quer saber da mensagem, esses versos ajudam a gente a manter a esperança. Principalmente quando prega, as pessoas não atendem de imediato. Guarda a certeza que esses versos João 4, 17. Interessante. Como você falou, Noé estava pregando de algo que não tinha aqui, né? E Noé estava pregando assim, como dizer, de boa, né? De boa para a vida dele. E tinha aquela dificuldade toda. Hoje nós temos muito mais instrumentos, muito mais coisas para pegar, que nós temos vídeos, nós temos vídeos, nós temos vídeos, nós temos
às vezes a Patrícia disse que eu ouvia para ele. Porque na hora que você mexer na discussão, você não fica outro, nem você vai poder ainda mudar. Porque toda a imprensa, tudo vai bater em cima de você. E você vai testemunhar por muito tempo. Não é você que vai fazer, mas os instrumentos vão fazer porque eles vão encontrar esse meio aí para a gente fazer. A pessoa escreveu querer, sabe? Quando ela acaba aí, na hora que você vai usar instrumento, na hora que você criar um cérebro, não é um instrumento em si, a empresa está dizendo que você vai enviar a pessoa para sua vida, você vai dar o seu mandato, o poder é o poder de Deus. O convite é o Espírito Santo. Então Deus utiliza a pessoa e os mortos para que chegam a mensagem. De alguma maneira vai ser pregado. A gente indo ou não, o evangelho será pregado. Agora, será que a gente vai estar no meio do Espírito não ser os reminiscentes? O cara da tecnologia da Luciana, em 2010, foi eu no Davi para um encontro de evangelistas lá de Belém Maria, e um pastor moreno, sotaque da minha terra, não vou terminar de falar. Ele pregou essa pessoa que eu não esqueci. E dessa pessoa, essa mensagem que ela nesse vídeo, o pastor não pregou. Mas essa profecia aqui ficou pregada na minha cabeça. Ele disse que vai acontecer isso, quando o Espírito Santo for derramado. Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim a orla da veste do judeu, e dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Aí ele disse: Maria de encenação, chamou 11 pessoas e disse: você vai ser o judeu, você vai ser um indivíduo fiel. Mas no seu pai só tem você, mas você consegue na igreja, sabe que não sua Bíblia na mão, sua lição escritada. Os vizinhos das pessoas que você vai passando, quando você está cheio de Espírito Santo, eles, das pessoas, correndo para você e dizendo: vou com você, porque eu já senti que Deus está com você. E aí ele fez essa encenação, disse: pega a roupa dele, eu pegar, não vou pegar, pegar aqui, pega aqui na roupa dele, ele disse: nós vamos para você lá. E eu tenho esse sonho, que Deus cumpre isso, e quando eu sair de casa, eu vou com você, porque até hoje a gente vai do lado e eu não vou. Estava lendo naquele livro, ela vai dizendo que Deus faz com 6 convertidos, ele faz com 5 dias, 10 dias, ou com um convertido. Por isso que tem a acreditar nisso, não tem Deus na vida, não vai. Porque Deus, ele não depende de nada aqui da terra. Deus depende do Espírito Santo. Quando uma pessoa está com Deus, os apóstolos, Deus pegou 12 apóstolos, assim, não tem nada muito, por uma sombra que ele então, você vê que Deus ele não está limitado ao tempo, não está limitado ao ser humano. E a obra vai acontecer. Agora, a gente sabe que não é pelo que é que Deus trouxe, não é por força humana, mas sim pelo Espírito Santo. E se é pelo Espírito Santo, muito Deus é maravilha. Agora, vamos ler o versículo da Bíblia. Não, vamos lá. Vamos para a nossa bomba. Já ficou bem fechada essa ideia de Noé. Vamos para a nossa bomba. Qual vocês acham que era o maior problema de Sodoma? Qual era o maior problema de Sodoma? O maior erro de Sodoma? O maior pecado de Sodoma? Idolatria e mais. O que mais? Prostituição. Vamos ver qual foi o maior erro de Sodoma. Porque às vezes o foco dessa lição da terça-feira é subverter aquilo que a gente tem na nossa cabeça, que Sodoma é só o de fora, é só ali do lado de fora, e aqui pode não haver elementos de Sodoma. A gente aponta alguns pecados assim e joga muito para o exterior, mas não aplica muito para
46. Aqui, Deus está fazendo uma profecia, Deus está fazendo um aviso, uma advertência para o povo de Israel, para os povos de Deus. O povo de Israel está dividido em duas partes. 10 tribos formavam o meio do norte e 2 tribos formavam o meio do sul. E aí ele chama essas duas partes duas irmãs. Certo? E aí ele está falando com a irmã mais nova, que era o meio de Judá, que é o meio do sul. E ele diz o seguinte, ao verso 46. A sua irmã mais velha, que era o povo do norte, é Samaria, que mora ao norte de você com as suas filhas. E a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma com as suas filhas. Veja, ele não está falando com pessoas de fora. Ele não está falando com os países em redor. Ele está falando com o próprio povo. Ele está falando com o povo de Israel, com o povo de Judá. Ele diz, a irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma. As pessoas devem dizer isso para nós? Olha o verso 47. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram e fez as mesmas abominações que elas fizeram. Só até aí estava horrível, mas ele veio demais. E como se isto não fosse bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos. Então, ele está dizendo, ó, você se parece com Sodoma, você conseguiu piorar a sua mulher ainda. Por que o povo de Israel naquela época fez pior do que o pessoal de Sodoma que teve lá de Abraão? Vamos pular para o verso 49. Por isso eu perguntei, qual é o maior pecado de Sodoma? Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e necessitados. Então, a maior iniquidade, o maior pecado que eu vejo é que vocês estão de boa, vocês estão tranquilos, vocês estão com abastança de fartura e não repartem por necessitados. Aí, para a gente não ficar na dúvida e não achar que isso não é com a gente, isso é com o povo daquela época, não é com nós, vamos ver se Jesus diz isso para a igreja hoje também na Apocalipse. Apocalipse 3. Vamos ver se essa linguagem que Deus usou aqui. O pessoal tem a dizer assim, não, o Deus do Antigo Testamento ele é mau, ele é cruel, ele é bravo. E o Deus do Novo é calmo, ele é manso, ele é amoroso. Mas o Deus não usa. Ele não vai dizer essa linguagem tão pesada na Apocalipse. Apocalipse 3, do 15 ao 17. Agora a gente está falando com a igreja de Nova Sede, que somos nós. Lembre-se, lá ele diz, você é Sodoma, você se diz pior do que Sodoma, e seu maior erro é Cristo. Conheço as obras que você realiza, e você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio, assim porque você é morno e não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E você diz o quê? Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Você não sabe. Infeliz, sim. Miserável, pobre, cego, não precisa dizer mais nada, né? Então, ao mesmo tempo disso, o povo de Israel, Jesus diz para a igreja também hoje. Esse é o nosso maior erro. A autossuficiência, a autojustificação. Tem muitas vezes que eu vejo algumas pessoas aplicando mensagens só por fora, só para as pessoas que estão em outras igrejas, só para as pessoas que estão na religião. Não para nós. Para a gente se tocar. E aqui na lição, como a história de Davi, aquela famosa história que Davi pegou, Davi cometeu adultério e Davi cometeu assassinato. Aí Deus mandou o profeta Natan contar aquela história do homem rico, do homem pobre, que quando
Natan contasse essa história? Ele deveria reconhecer, se reconhecer. Era para Davi ter se reconhecido naquela história, sem Natan não dizer nada. Mas o que Davi fez? Davi ficou indignado, Davi julgou a história, só que morrer. Em nenhum momento ele se identificou com esse homem, até Natan dizer, você, senhor. Da mesma maneira nós. Às vezes a gente tem que dizer, você é só homem. O seu erro é pior do que de fora. Por quê? Porque a gente sabe as coisas. A gente tem conhecimento. Agora, a Constituição, né? Quando ele
passado por Deus, para poder manter a obra. Em casa daquele espírito de Arão, de tal, vacilar na presença de Deus. E Deus vai tomar muitas graças para esse tipo de coisa, para manter a obra. Aí esse pessoal vai vir. Mas vai vir, chegar aqui, receber, chegar aqui, encontrar todo cheio de Espírito Santo e entrar com o mesmo fervor e comunhão e partir do pão. Tem pessoas lá fora que leram mais estudo para você do que a igreja. Que conhecem mais do que a igreja. Conhece o Deus? Tem nada. Eu estou terminando, eu e o Amador, sobre 7 estudos bíblicos. Então, uma dessas práticas de estudo, a mulher trabalha como empregada doméstica na casa de uma psicóloga e o marido dela é advogado. Então, a psicóloga tem a clínica, escondida, e o marido tem o escritório de advocacia, onde tem os funcionários, né? E ela disse que eles fizeram uma festinha para os funcionários, e ela também é funcionária da casa, é a doméstica, né? Também foi convidada. Ela disse, nesse dia eu não fiz nada. Eles contrataram de feio para fazer, mas ela disse que era tudo com tanta ordem, com tanta decência, e não tem bebida na Santa Casa deles. E ela disse que esse casal tem 2 filhos adolescentes e eles só deixam de mexer no celular 2 horas à noite. Eles vão para a escola, eles não levam celular para a escola, e quando eles chegam à noite, depois que fazem as tarefas, que mostram para os pais as tarefas feitas, é que eles deixam o menino mexer por 2 horas por dia e guardam o celular. Fora do quarto desse adolescente. Ela disse que essa é a menina, mas ela disse que essa festa que eles fazem com alguém, dão para os funcionários dele da clínica, da advocacia, e para ela, eles têm de tudo, os filhos ficam, né, são nossas coisas, mas ela disse que não tem bebida de nada. Ela disse que era só refrigerante e suco. E eles são católicos. E ela vinha dizendo assim, olha aí, então está ensinando uma coisa boa, assim, ensinando os preceitos, assim, eu disse, rapaz. Aí ela disse que os irmãos dessa escola dele, todos querem. Talvez eu só chamando que não tem, sei lá, em casa não é cristão. E logo eu disse assim, eu tenho que descobrir um jeito de chegar nesse gol, para complementar esse senso que eles têm. E tem mais, eles são católicos, mas não adoram mais. Não tem um imagem da casa deles e eles não oram a imagem. Eles não são devotos, não são. Ó, a avó de Francisca agora, lá passada, era católica. Olha, é progressivo, a luz era bem progressiva. Agora, falta o quê? 10 minutos? E... É 12? Bem rapidinho, bem rapidinho. Alguém lembra, sem você, quais são os 3 passos do juízo? Diga você. Os 3 passos do juízo. Alguém lembra quais são os 3 passos do juízo? Diga aí. Mas o primeiro é o segundo. Agora o terceiro. Vamos lá. Todos vocês sabem a leitura da definição de Sodoma, né? Todo mundo conheceu. Não, você já vai dar outra lição. Vamos lá. Onde é que vocês encontram a parte do livro investigativo naquela história do final de Sodoma e Gomorra? Isso é difícil. Vamos lá? Vamos lá. Onde estava essa escolar? Vamos lá para o 18. Gênesis 18, veja aí o verso 20 e 21. Da volta, só para vocês saberem. Onde é que vocês encontram o juízo investigativo nesse episódio da destruição de Sodoma e Gomorra? Gênesis 18, 20 e 21. Um abraço. Deus te abençoe. Então o Senhor disse, clamou contra Sodoma e Gomorra, tenham
Eu fico ali sabendo. Aí entra o juízo investigativo. Deus investigou a situação de Sodoma e agora ele vinha agora para comprovar se aquilo que ele tinha visto era de fato assim. Deus ouviu lá do céu uma outra que estava tendo naquela região, ele investigou e agora ele desceu para fazer o seu juízo. Então, a primeira fase é o juízo investigativo que está aí nesse verso. Agora, o comprovativo. Vocês lembram que vai ter um juízo comprovativo? Salmos, falar do céu, memorando aos egípcios, né, dos que se perderam. Exatamente. Olha aí, a segunda parte do livro dessa história. Olha aí o verso 23. 23 a 25. Agora eu professor ali. Vai, Jéssica, aquela você tem que ser 18, 23 a 25. Juízo comprovatório agora. Aí agora Abraão vai interceder por Sodoma. Agora ele vai comprovar, ele vai pedir a Deus para Deus poupar aquela cidade, se tiver pelo menos alguns justos ali. E aí Deus vai dizendo, ó, não tem 50 nem 45, porque tem 10 justos naquela cidade. E esse juízo comprovatório não vai mudar nada. Diz que cada pessoa está cansada. Só para realmente comprovar que Deus foi justo. Eu sabia, mas eu estava com o dono de cobrar. Se eu esperar ali e tal, eu estou pegando, ele construiu muito na íntegra. E aí o Abraão teve que se render, né? E a terceira parte do livro a gente vai ler agora. 24 e 25. Aí são 6 lados do livro, e aí tem os dois lados. O que lado você vai ficar? O lado da obediência, ou do lado da desobediência, dos perdidos ou dos salvos? Vamos orar? Vamos orar. Obrigado, pode ir. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado. Que essa lição